vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é uma entrevista de emprego aqui na Alemanha. Desde que eu cheguei aqui, eu já passei por pelo menos uns 3 processos de entrevista e a maioria segue um pouco de um padrão. E muita gente me perguntou um pouco sobre como é que funcionam as entrevistas de emprego aqui, os processos seletivos. Eu acho que seria um tema tão interessante e resolvi então gravar esse vídeo hoje. Vamos lá. Primeiramente, depois que você se candidata, eles vão mandar um e-mail chamando para entrevista. Vão dizer exatamente a hora e o local dessa entrevista no dia que você tiver que ir para entrevista, você vai chegar lá no horário marcado. Pontualidade é muito importante. Chegar lá no horário marcado e eles vão te informar um pouco sobre a empresa. Eles sempre começam um pouco falando sobre o que você vai esperar desse emprego, desse trabalho, um pouco como funciona hierarquicamente a empresa, sabe? Onde você está no processo todo dessa companhia e tudo mais, como funciona, por exemplo, se for um Ausbildung, como funciona o Ausbildung, se for um emprego normal, como funciona a empresa, enfim, tudo isso sempre é no começo da apresentação. Geralmente, eles fazem essas entrevistas em grupos, ou seja, quando você vai chegar lá, vai ter mais uns 15 outros candidatos para a mesma vaga de emprego, se for Ausbildung, para outras vagas de Ausbildung também, mas assim, concorrendo com você, diretamente ou indiretamente, porque dependendo do que for, tem várias vagas. Porém, vai estar todo mundo nesse local e eles vão preparar essa apresentação explicando um pouco da empresa. E depois eles vão para a parte de dinâmica em grupo. Eu acho que isso não difere muito do processo seletivos no Brasil. Eles também sempre fazem um pouco de dinâmicas em grupos, enfim, dependendo se for uma empresa grande ou não. Nessa dinâmica em grupo, eles querem avaliar, por exemplo, sua desenvoltura falando alemão, ou a desenvoltura, sei lá, socialmente, como você se comporta no grupo, se você divide tarefas ou se você toma o controle da situação, esse tipo de coisa normalmente é avaliado nessas entrevistas de grupo, né? Depois dessa entrevista de grupo, todo mundo apresentar o trabalho, o que eles fizeram, sei lá o quê, eles vão chamar para as entrevistas pessoalmente, privada, individual, né? Individual. Nessas entrevistas individuais, que eles vão olhar o seu currículo, olhar para sua cara, olhar para o seu currículo e ver, né? Essa pessoa tem o que eu quero, essa pessoa tem o que ela diz aqui que tem e tudo mais. E nesse caso, eles perguntam quais as suas experiências anteriores, perguntam um pouco sobre por que você quer fazer, por que você quer esse trabalho, por que você quer essa função, ou por que você quer esse Ausbildung, ou sei lá o que, FSJ. Enfim, eles perguntam o porquê que você tá lá fazendo essa entrevista, né? E aí a sua resposta tem que ser convincente e tem que, sei lá, um pouco bater com o que você escreveu na carta de motivação, ou pelo menos no seu currículo, né? Enfim, depois dessa entrevista pessoal, individual, que podem vir diversas perguntas, eles vão ou marcar uma nova entrevista, se tiver faltado alguma informação, alguma coisa, ou mandar um e-mail confirmando ou não se você conseguiu a vaga. Em alguns lugares é possível também que você fique numa lista de espera, caso eles tenham preenchido a vaga, mas acharam que seu currículo seja bom para o próximo ano, pro próximo semestre, eles te deixam na lista de espera e aí você fica com a vaga meio que garantida para o próximo ano, enfim. Mais ou menos assim. A minha entrevista em enfermagem, na verdade eu tive várias entrevistas, né? Mas o último que eu fiz foi assim também, chama Bewerbertag. Nesse dia, eu me encontrei com outras pessoas que também queriam começar o Ausbildung, né, na mesma época que eu. E
Eles passaram um teste escrito, que eles queriam ver como a gente respondia para as perguntas. Eu acho que até um pouco selecionar se quem não era alemão se conseguia escrever bem ou não. Enfim, eles colocaram duas perguntinhas e simplesmente coisa fácil de responder, porém escrito. E eu acho que eu errei, não errei, mas assim, não dei o meu melhor no sentido de que eu respondi uma coisa assim, sei lá, respondi a pergunta diretamente, não escrevi mais nada. E aí eles acharam que eu também não tinha, que eu tinha que melhorar um pouco a minha escrita em alemão, porque eu tinha escrito muito pouco em comparação com as outras pessoas. Depois disso, depois dessa parte escrita, a gente foi separado em grupinhos para fazer uma apresentação oral. E aí eles deram um tema também bem bobinho, uma coisa que todo mundo pode falar, enfim. E aí a gente teve 15, 20 minutos para fazer um cartaz e apresentar o que a gente tinha desenvolvido. Eu não lembro o tema, mas era uma coisa realmente muito boba, muito fácil, e eles só queriam ver como a gente trabalhava em grupo e como a gente, sei lá, falava, essa desenvoltura. Que é muito importante, por exemplo, no Ausbildung, sempre tem apresentações e essas coisas. Depois dessa, depois dessa parte em grupo, eu fui para uma entrevista pessoal e nessa entrevista pessoal eles perguntaram o porquê que eu estava querendo mudar para o Ausbildung, porque antes eu estava num outro de gerontologia, e aí agora eu queria ir pro geral, porque falaram, olha, nessa parte escrita aqui que você fez, você deveria ter escrito um pouco mais, e aí eu não tenho certeza se o seu idioma é suficiente ou não, mas vou aguardar, e se eu te der essa vaga agora, seria possível, e todo esse tipo de coisa, tipo uma coisa mais pessoal em relação à sua formação profissional. E aí, depois disso, eles falaram, ó, aguarde a resposta e uma semana a gente manda a resposta por correio. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, deixem seus comentários e sugestões para próximos vídeos, o que eu poderia falar, o que eu poderia ajudar a resolver, em caso vocês tenham dúvidas. Se gostarem do canal e quiserem acompanhar os próximos vídeos, se inscrevam. Até a próxima!